amigo e amiga, tudo bem? Pega aí a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre o livro de Gênesis. E agora, nesse sábado à tarde, começando a estudar um novo estudo, um novo tema, a lição número 6. E essa semana nós vamos começar a estudar sobre Abraão. E o tema da lição é As Raízes de Abraão. O verso principal está em Hebreus capítulo 11, verso 8. Pega a lição aí, pega a Bíblia e diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Que fantástico, né? Esse texto de Hebreus faz alusão ao que diz em Gênesis. E essa semana nós vamos estudar Gênesis a partir do capítulo 12 e nós vamos encontrar vários textos depois, chegando até o capítulo 22, somando as próximas lições. E nós chegamos então ao ponto central do livro de Gênesis. E esse ponto central conta o quê? A saída da Torre de Babel. Agora nós estamos saindo da Torre de Babel, todo aquele contexto, e estamos indo no sentido da Terra Prometida. E agora entra em cena um outro personagem, um herói, chamado Abrão, que depois passou a ser Abraão. E ele foi testado. Primeiro, ele recebeu dois chamados. O primeiro chamado está em Gênesis, capítulo 12, verso 1. Quando ele foi chamado por Deus: vá, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? E vai para um lugar que eu te mostrarei. E o interessante é que Abraão aceitou o chamado de Deus, foi para um lugar onde nem sabia onde iria, mas ele confiou em Deus. E depois, lá em Gênesis capítulo 22, verso 2, ele recebe um segundo chamado. Agora Deus falando na Bíblia: vai juntamente com o seu filho para a terra de Moriá. E você vai entender depois, mais tarde, todo o contexto do holocausto, sacrifício e assim por diante. Que legal! E agora então a gente percebe que nós vamos estudar sobre o homem chamado o pai da fé, o homem da fé, de fé, como diz a lição, o pai da fé. Abraão foi o pai da fé e ele é uma das figuras mais citadas no Antigo Testamento. Então, nessa semana, nós vamos começar a estudar sobre esse personagem simplesmente fantástico que você não pode deixar de ler a lição dessa semana. Um grande abraço, que você tenha um restante de sábado feliz na presença de Deus. Um grande abraço e fique com Ele.